Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube. Em alto estilo, é uma grande notícia para o Flamengo. Agora, de fato, você vê o grupo, vê o que o Flamengo está entregando. Até a gente falou do Amazonas mais cedo, para citar o caso do Jô. A partida contra o Amazonas, mesmo sendo no Maracanã, o Flamengo ganhou e saiu de campo pela primeira vez vaiado, né, com gritos contra o Tite, com ofensas ao Tite, chamaram de burro pelo trabalho que foi feito naquele jogo. Já tem uma pressão, já existe a pressão dentro do Flamengo. O Flamengo, por si só, a gente cansado de dizer que é uma panela de pressão ambulante. Vaia e xingamento pro Tite já tinha rolado na derrota para o uníssono. Em uníssono. Eu acho que não tinha essa... Mas eu acho que o Amazonas chama mais atenção por ter sido com vitória. Com vitória, não me expressei mal. Exatamente isso. Exatamente vitória, isso. Né? Ganhou de 1-0 e ainda foi assim mesmo chamado de burro. Então a pressão já existe. O Palestino vai enfrentar esse Flamengo. O Flamengo vai pressionado por essa pressão que já é existente. E aí é isso, né? Não tendo o resultado esperado, uma vitória, que é o resultado mais plausível, começa a entrar numa espiral de loucura, que é quando vai voltar a vencer, vai ter que tirar e o que está acontecendo, enfim. Padrão Flamengo de qualidade, né? Mas é isso, eu acho que o que chama a atenção, de fato, é o que vem chamando a atenção nos últimos anos, especialmente ano passado, que o Flamengo passou aí sem grandes louros, e a chegada do Tite, que é muito inspiradora, que é um técnico absurdo, que é um técnico, enfim, vendo uma olhada e falar também isso aqui, já foi muito debatido a exaustão, a qualidade do Tite, mas criou uma expectativa muito alta, né? Depois que foi feito estadual, a conquista, enfim, com os méritos, e agora, cadê o resto do processo, o resto do trabalho? Que não é culpa do Tite, não estou dizendo isso, mas há um processo ainda, tem uma inflamação, não resolveu, não está curado o Flamengo ainda, né? Eu acho que passando bem pela Libertadores da próxima fase, é um grande processo de cura, por assim dizer, desse Flamengo poder engrenar de vez esse ano. O Barreto e Marcos, ontem, assistindo, inclusive aqui o Redação, eu vi a discussão sobre a maneira como o César Menotti, o treinador campeão argentino de 78, que faleceu, felizmente, a discussão sobre como ele identificava o futebol como um espelho social também, né? O futebol, de alguma forma, a maneira como o futebol é jogado tem que, de alguma forma, refletir o espírito de uma comunidade, o espírito de uma sociedade. E essa lógica me fez pensar muito sobre o que está sendo esse espírito de Flamengo. É inquestionável a qualidade do Tite, eu acho o Tite, em termos de treinadores brasileiros, o melhor que se tem, e os números provam isso, por mais que o histórico dele nas duas Copas do Mundo não tenha sido como a gente imaginava. Mas a maneira, e a gente pode discutir se a questão posicional, ou se ele não está conseguindo fazer com que esse time jogue nesse aspecto de posições mais fixas, até porque o histórico do Flamengo efetivo, seja com o Jorge Jesus, seja com o Dorival Júnior, era de jogadores passeando em campo de uma maneira mais orgânica, né? Mas, acima de tudo, tirando esse aspecto tático, eu acho que esse Flamengo do Tite, que regrediu, inclusive, né? Óbvio, o Carioca não é um parâmetro, mas o Flamengo hoje joga pior. O Flamengo hoje, inclusive, tem um problema claro, inclusive defensivo, né? O time está tomando muito gol, tomando gol de bola aérea. Mas, acima de tudo, esse Flamengo do Tite ainda é um Flamengo que não espelha o espírito que a gente imagina de jogo do Flamengo. Futebol ofensivo, futebol inventivo, futebol para cima. Às vezes parece que o Flamengo, isso ficou muito sensível no primeiro tempo contra o Red Bull, parece que o time tá meio opaco, parece que o time tá meio frio. Ele não... Fosco, né? Fosco. Ele não tá brilhando, ele não tem aquela impulsividade boa, natural do espírito do Flamengo. Agora, ao mesmo tempo, o segundo tempo do jogo contra o Red Bull já dá alguns, principalmente depois dos 20 minutos, dá algumas perspectivas interessantes, né? O De La Cruz jogando como um segundo volante, o Lohan pedindo passagem, a própria maneira como o Bruno Henrique encarou ali o jogo no canto, a maneira como Jesus, né? Pois é, o Jesus. Enfim, então tem várias, se não boas notícias, mas horizontes ali desse final de segundo tempo contra o Red Bull, por mais que o assunto principal depois tenha sido a arbitragem, né? Mas é isso, eu acho que esse é um jogo fundamental para saber como é que o Flamengo vai se encaminhar nos próximos dias, porque a gente sabe que a coisa do Flamengo margeia
a fase boa e o caos num estalar de dedos. Um resultado negativo no Chile hoje pode significar uma entrada numa crise que atrapalharia o projeto de Tite na Gávea. Hora do intervalo, hein? Voltamos já com a redação.